Você está ouvindo a Rádio Esther, uma comunidade de estrelas apaixonadas por histórias. Siga a gente nas redes sociais, @maester. Eu sou Esther Rox, autora de Conectados pelas Estrelas, e vou fazer a leitura desse livro para vocês hoje. Preparados para se apaixonar por esses personagens? Então vamos lá. Continuação do capítulo 7, O Tempo é Realmente Relativo. Finalmente, o dia mais esperado de todos havia chegado. O quarteto seria dispensado. Minsoq e Liná tiveram um desempenho excepcional durante todo o período de alistamento. Ganharam cerca de 3 promoções e eram soldados especiais. Durante a cerimônia de conclusão, receberam honras e destaque como os melhores soldados daquele batalhão. Minsoq criara uma expectativa gigantesca de que a gerente iria aparecer para buscá-lo, mas ele não conseguiu encontrá-la em nenhum lugar da arquibancada. Então concluiu que ela não estava lá. Para ele, naquele dia especificamente, isso não fazia muita diferença, já que estava decidido que assim que a cerimônia acabasse, ele sairia dali e iria direto para a casa dela para encontrá-la. A cerimônia parecia uma graduação de faculdade. O reencontro com as pessoas queridas, das quais sentiam tanta falta, era emocionante de se ver. Pais, amigos, namoradas, familiares. Uma sensação de alívio e felicidade. Uma alegria poder estar finalmente na presença de tantas pessoas especiais. Liná usara seus poderes para fazer os repórteres acharem que Minsoq seria liberado uma semana depois, e por isso nenhum deles estava lá para incomodá-los. Quando os pais de Minsoq chegaram perto dele para abraçá-lo, Harim desapareceu. Minsoq só foi perceber que o amigo saíra de seu lado quando tentou apresentá-lo à sua mãe. Mas a ausência de Harim acabou sendo deixada de lado, porque bem no meio de um grupo de pessoas conversando, Minsoq avistou Liná em um lindo vestido vermelho. Ele até pensou que poderia ser uma de suas visões, daquelas que ele tinha de tempos em tempos quando olhava para Harim, mas dessa vez ela realmente parecia real. Ele conseguiu ter certeza disso quando viu a cara entusiasmada de sua mãe se fechar radicalmente. Suas expressões eram como um dia ensolarado, que se transformou totalmente com a chegada de uma nuvem extremamente carregada. A gerente acenou e sorriu para Minsoq, repetindo o gesto que ela fizera como Harim para ele durante a cerimônia de recrutamento. Minsoq estranhou a sensação de déjà vu, mas sua felicidade o fez sair correndo em direção de Liná, a ponto de abraçá-la com força e segurá-la no ar, girando-a. Como era bom a sensação de finalmente poder vê-la e de poder estar em sua presença. A garota estava radiante, como sempre. Seus longos cabelos brilhavam e balançavam harmoniosamente com o vento, arrancando sorrisos bobos de Minsoq. Liná usou seus poderes para fazer aquele momento parar por alguns minutos, como se o resto das pessoas ao seu entorno tivessem sumido e apenas os dois estivessem naquele campo. Eles se abraçaram e sorriram bastante. Minsoq não conseguia enxergar mais nada além dela. Ela também sentira falta de estar na presença dele com sua própria figura. Finalmente ela poderia mostrar que não tinha desaparecido e muito menos estava com raiva dele, ou que queria ele fora de sua vida. Finalmente, aquela angústia de vê-lo sofrer achando que ela o teria abandonado tinha acabado. Por sorte, os sentimentos dele continuavam os mesmos. A amizade como a deles eram raras nos dias de hoje. Ela se preocupava que ele não a perdoasse quando descobrisse sobre tudo o que ela escondera. Nesse caso, ela estaria condenada a voltar a ser Harim, porque não conseguiria viver sem a amizade dele. Toda a coragem que lhe faltou para responder às mensagens que ele enviou ao longo de 1 ano e meio apareceu naquele momento, e por isso que ela se revelou para recepcioná-lo. "Bem-vinda de volta, Minsoq", disse Liná sorrindo de bochecha a bochecha. "Eu acabei de vir do aeroporto. Sr. Park me visitou na semana passada e me disse que você seria dispensado hoje. Eu estava nos Estados Unidos, na nova sede da Dreammakers. O senhor agora, graças a mim e a nossa equipe, ficou famoso mundialmente. Suas músicas tocam por toda parte e o seu fandom triplicou de tamanho. Não existe nenhum artista coreano mais famoso do que você." Minsoq estava maravilhado, mas não com o que ela estava dizendo sobre sua carreira, mas por estar ali com ela e poder vê-la sorrir. "Minsoq, é sério!" Liná deu uma cutucada nele chamando para a realidade, já que ele parecia flutuar pelo espaço em meio a várias estrelas. "Eu desci do avião e liguei meu celular e fiquei assustada com a quantidade de mensagens que você me mandou. Ainda não consegui ler nem um 10º. Vou ler o resto quando eu chegar em casa." Minsoq voltou a abraçar forte como se não fosse soltá-la mais. "Você nem imagina o quanto eu senti sua falta", disse Minsoq olhando bem no fundo dos olhos de Liná.
Me desculpa, Min-Seok. Eu não imaginei que você ficaria assim, justificou Lina improvisando algumas desculpas. Senhor Park me dizia que você estava indo tão bem, eu nem imaginei que você... Os olhos dele se encheram de água e ele se sentia emocionado de repente. O idol a interrompeu dizendo que não tinha problema e que ela não precisava se desculpar. Ele alegava que por mais que ele não soubesse os motivos, ele a entendia. Lina se sentia mal porque na verdade ela não só imaginava como sabia exatamente o quanto ele sofrera. Mas era uma situação muito difícil de explicar para ele. Enquanto ela o abraçava e pedia desculpas, ela torcia para que um dia ele pudesse verdadeiramente a desculpar. Realmente espero que me perdoe. O tempo voltou a correr normalmente assim que eles pararam de se abraçar. Os pais de Min-Seok o chamavam e ele ficou sem entender o que acontecera. Lina havia sumido como uma miragem. Que estranho, meu filho. Tive a impressão de ter visto uma velha conhecida, mas depois percebi que a devo ter confundido com outra pessoa, disse o pai do idol confuso, tentando procurar pela garota no meio de todas aquelas pessoas. Aquilo deixou Min-Seok ainda mais confuso. Se o pai também a tinha visto e a mãe tinha reagido de modo estranho, provavelmente não tinha sido apenas um devaneio. Fora que, a última coisa que aquele abraço parecia ser era uma invenção de sua cabeça. Ele conseguira até sentir as notas de baunilha do perfume dela. A gerente enviou uma mensagem ao idol, dizendo que o veria mais tarde naquele dia. Disse ainda que tinha recebido um chamado urgente da empresa, justificando o porquê de seu desaparecimento repentino. Lina não queria que o modo que ele se lembrasse dela fosse a partir de outras pessoas. Ela sabia que os pais dele a identificariam na mesma hora e por isso preferiu ir embora antes que eles a vissem e a reconhecessem. Olhando para o outro lado, Min-Seok encontrou Harim e conseguiu finalmente apresentá-lo aos seus pais. Quis saber onde o amigo estivera. Lina inventou uma desculpa dizendo que se afastara para tirar uma foto com os amigos de dormitório e que ele estava tão distraído com alguma coisa que não ouviu quando Nam Jong-min e Ne Jung-gi também o chamaram para participar da foto. Foi muito bom te conhecer, Min-Seok, disse Harim com um tom melancólico e um tanto nostálgico. Com certeza sua companhia ajudou a fazer com que esse tempo aqui passasse bem mais rápido. Espero que você tenha uma vida feliz, desejou com sinceridade. Por que você está fazendo isso parecer uma despedida? Perguntou Min-Seok levemente contrariado. Você está achando que eu vou deixar você sair da minha vida fácil assim? Harim estendeu a mão e eles deram um aperto forte. Lina pegou sua mochila e acenou para Min-Seok pela última vez como um no Harim. Aquilo definitivamente era uma despedida, pelo menos para ela. Afinal, agora que ela poderia voltar a ser quem ela era, não precisava mais de parecer na frente dele daquela forma. Era o que ela pensava. Min-Seok, por outro lado, interpretou a reação do amigo como a de alguém que achava que na vida agitada de um idol não teria espaço para um amigo que não fosse uma figura pública. Lina só não imaginava que Min-Seok estava realmente falando sério em manter a amizade com o quarteto.